Olá pessoal, bem-vindos ao Direito Crítico. Meu nome é Fabiano. Eu termino o curso de Direito agora no final de 2022. A ideia inicial do canal era falar sobre direito no cotidiano, porque a gente sabe que quem não é do ramo acaba tendo algumas dificuldades para exercer o seu papel como cidadão, para fazer valer os seus direitos. Mas como esse ano é um ano de eleição e eu estou percebendo um ambiente muito polarizado, com muita desinformação, como já aconteceram em todas as últimas eleições, eu resolvi focar esses primeiros vídeos em como pensar eleições de uma maneira diferente e sair desse senso comum limitado que tem conduzido todas as últimas eleições e está fazendo a gente não conseguir avançar enquanto sociedade. Então a gente precisa mudar isso. Então se você está aqui disposto a aprender a como ver eleições, como pensar eleições de uma maneira diferente, seja bem-vindo a essa nova maneira de pensar, você já é uma pessoa diferenciada. Bom, pessoal, além do conteúdo da Faculdade de Direito, que já te dá uma visão mais robusta da engrenagem, dos personagens do nosso Estado Democrático de Direito, eu li alguns livros que não são necessariamente de direito, mas que também me ajudaram a enxergar eleições de uma maneira diferente, de uma maneira mais ampla, e entender o porquê que a gente chegou nesse ponto de polarização, de imaturidade política. Então eu resolvi compartilhar um pouco com vocês dessas informações. Mais para frente, em vídeos futuros, eu vou falar mais especificamente o que faz um deputado, o que faz um senador, nosso sistema de governo, mas eu acho que é muito importante, inicialmente, a gente ter um panorama geral de como a gente pensa eleições, por que a gente pensa de forma equivocada em eleições aqui no Brasil, tentar enxergar quais são os nossos erros, o que a gente pode melhorar, para depois, aí sim, mais especificamente, a gente aprender esses pontos mais específicos do que faz um senador, o que faz um deputado e tudo mais. Então eu vou fazer uma série de vídeos sobre como pensar em eleições de uma maneira diferente, de uma maneira um pouco mais ampla, enxergar quais são os nossos erros, focados no nosso comportamento social, focados como a gente pensa em coletividade e algumas dicas de por que a gente chegou a esse ponto, né? Como que a gente pode mudar isso. Um dos livros se chama A Mente Moralista, um excelente livro para quem quer também se aprofundar mais nesse tema, tentar enxergar, entender por que as pessoas pensam de forma tão polarizada aqui no Brasil, tentar respeitar também, entender a opinião dos outros. Então eu recomendo a leitura, vale muito a pena. Eu vou basear boa parte desses vídeos nesse livro e que vai ajudar a gente a entender bastante coisa. Bom, vamos começar então da origem, né, do que se chama democracia, né? A democracia ela surgiu lá nas primeiras cidades-estados da Grécia, primeiro milênio antes de Cristo, com o conceito de demo, que significa povo, e cracia, que significa governo, então governo do povo. Então a gente traz esse nosso conceito de democracia de lá, daquela época. E para a gente entender melhor essa questão, né, do porquê que surgiu essa questão da gente eleger governantes, de eleger representantes, Platão, no livro A República, um excelente livro também que eu recomendo a leitura, ele diz que Sócrates, ele descreve a cidade justa como uma cidade onde tem muita harmonia, uma cidade onde todo mundo colabora para o bem comum, existe divisão igualitária do trabalho entre todas as castas, e quando alguém passa por uma adversidade, todo mundo procura ajudar, todo mundo se ajuda. E uma cidade injusta é uma cidade onde poderosos exploram os mais fracos, facções tramam contra facção, o ganho de um significa necessariamente a perda do outro, e a cidade então se deteriora, mergulha no caos do egoísmo, como ele diz lá. Então Sócrates diz que para que esse modelo de cidade injusta não mergulhasse nesse caos do egoísmo, seria necessário que se elegessem representantes, governantes, que seriam os filósofos, os sábios da época, porque esses filósofos conseguiriam ver o bem da sociedade como um todo e não os seus próprios interesses. Então esse é o sentido original de por que a gente elege os governantes. Seria para que eles pudessem guiar a sociedade ao bem comum da sociedade a curto, médio e longo prazo, sem olhar para os próprios interesses. Esse é o sentido original, que a gente sabe que não é bem assim que acontece na nossa realidade aqui. O modelo de cidade injusta que Sócrates descreve lá no livro, ele se assemelha muito à nossa realidade, à nossa sociedade. Então, é por isso que a gente elege os nossos representantes, para que eles pudessem olhar o bem comum da sociedade, né, os interesses da sociedade como um todo, e dirigir a sociedade para o progresso, para que ela não mergulhe no caos do egoísmo. Esse seria o sentido original. Mas isso foi um pouco deturpado aqui nos dias de hoje, principalmente aqui no Brasil, né, porque tem um conceito de representatividade. E esse conceito de representatividade, que é o número de pessoas que determinado candidato representa, ele acabou deturpando um pouco esse conceito. Por quê? Porque ao longo do tempo as pessoas focaram apenas na representatividade, não se o candidato vai ter os atributos necessários para desempenhar aquela função de governante no sentido original que Sócrates disse.
Então as pessoas focam só na representatividade, e se a gente foca só na representatividade, fatalmente a gente vai estar escolhendo, a maior parte das vezes, pessoas que não vão conseguir desempenhar de forma satisfatória o papel dele como governante. Então percebam que a representatividade por si só ela não é um problema, porque se houvesse ainda boa vontade do governante, ele poderia se assessorar de boas pessoas e ainda fazer um bom governo. O problema é quando a gente associa esse conceito de representatividade com a imaturidade política. Você vê a política de uma maneira muito rasa. E aí, quando isso acontece, a gente pode se deparar com absurdos como artistas, celebridades, que é o que acontece muitas vezes aqui no Brasil, se valerem dessa representatividade, porque tiveram uma exposição midiática muito grande, e entrarem no campo da política sob esse manto, né, da representatividade. E fatalmente, a maioria dessas pessoas também não vai conseguir desempenhar o papel de governante, o papel de dirigir a sociedade para um progresso, olhando o bem comum da sociedade como um todo, e não apenas para os seus próprios interesses. Fatalmente a pessoa não vai conseguir fazer isso. Então, que fique bem claro, a representatividade por si só, ela não é o problema. O problema é quando a gente junta a representatividade com imaturidade política. Porque lá, quando surgiu o conceito de democracia, em Atenas, a maioria dos cidadãos atenienses eram muito ativos politicamente. E aqui no Brasil já mudou bastante, mas ainda muita gente não participa, e quando participa, participa de uma forma muito passional, muito baseada em intuições, então acaba deturpando esse sentido original de escolher. A gente acaba caindo em algumas armadilhas e acaba sempre escolhendo políticos que não são tão bons assim, por força dessas questões que eu citei anteriormente. Então a gente tem que mudar essa realidade. Quando a gente vai olhar um candidato, a gente tem que ver se ele tem também esses atributos para desempenhar essa função de governante mais próximo do sentido original que Sócrates disse lá, que esse é o objetivo, né, da gente eleger representantes para cuidar das questões da sociedade que são necessárias, né? Perfeito ninguém vai ser, mas só o fato de você saber o que você está procurando no candidato já vai ser um grande avanço. Agora, para dar sequência, para a gente continuar entendendo por que a gente também caiu em algumas armadilhas de comportamento, por que chegamos a esse ponto de polarização, maniqueísmo, eu vou trazer alguns conceitos aqui do Phil Tetlock, que é um cientista político norte-americano. Ele é psicólogo também, é pioneiro no estudo da responsabilização, vários estudos e artigos nessa área, e nos trabalhos dele, né, ele conclui que as pessoas se preocupam mais em parecerem estar certas do que estarem certas de fato. E também que as pessoas se preocupam mais com a aparência do que com a realidade, de fato. E eu vou trazer também uma pesquisa que ele fez que vai ajudar a gente a entender um pouquinho da nossa realidade. Numa pesquisa que ele fez, ele dividiu 2 grupos de pessoas e trouxe um caso de um crime. Ele ia pedir para esses 2 grupos inferir se foi culpa, se a pessoa era culpada ou se era inocente. O grupo 1 ia ter que dizer se era culpado ou inocente, mas não ia precisar fundamentar. O grupo 2 ia dizer se era culpado ou inocente, ia ter que fundamentar a resposta. E o que ele descobriu na pesquisa dele? Que o grupo 1, que não ia ter que fundamentar a resposta, eles tiveram decisões muito mais baseado em intuições, de uma forma mais preguiçosa, mais desleixada, sem grande preocupação com evidências, com a realidade dos fatos. E o grupo 2, que ia ter que fundamentar, foi muito mais criterioso, foi muito mais autocrítico, eles se preocuparam muito mais com as evidências, procuraram pautar suas decisões lastreadas na realidade, se aquilo fazia sentido. E também nesse grupo 2, ele percebeu 2 tipos de pensamento. O pensamento exploratório, que é um pensamento onde você está aberto a novos pontos de vista, a entender mais sobre o assunto, a procurar ampliar o seu cabedal de conhecimento sobre aquela situação, e o pensamento confirmatório, que é um pensamento muito mais focado em apenas defender o seu ponto de vista, apenas tentar persuadir o outro de que o seu ponto de vista, a decisão que você tomou, ela está correta. Você não está muito preocupado em novos pontos de vista ou ouvir a opinião do outro. E o que tem a ver? Trazendo isso para a nossa realidade. A gente aqui no Brasil, a gente enxerga eleições de uma maneira equivocada porque a gente não tem esse senso de responsabilização, a gente não tem essa noção de responsabilidade. Então, em teoria, como eu voto em quem eu quero, eu procuro apoiar a ideologia que eu quero e não preciso dar satisfação para ninguém, eu acabo caindo nessa armadilha comportamental que o Phil Tetlock descobriu na pesquisa dele, de ser mais desleixado, de tomar decisão para apoiar determinado candidato muito mais focado em intuições, em pré-concepções, de uma maneira mais preguiçosa. E pior ainda, muitas vezes quando a gente vai conversar com as outras pessoas, a gente está muito mais disposto a ficar naquela questão do comportamento, do pensamento confirmatório e tentar convencer o outro de que o meu ponto de vista está certo,
As decisões que eu tomei, ainda que sejam baseadas apenas em intuições, baseadas em poucas evidências, mas eu quero convencer, eu estou disposto a convencer, não estou disposto a ampliar o meu conhecimento sobre o assunto, não estou disposto a ouvir a opinião do outro. Eu só quero convencer o outro das opiniões que eu já formei previamente. E nos estudos dele, ele diz que as pessoas elas se preocupam muito em manter identidades morais atraentes para as outras pessoas. Ele diz que as pessoas elas gastam muito do seu raciocínio com a intenção de persuasão do que de busca da verdade de fato. Então, vamos pensar bem, como política é um assunto multidisciplinar e complexo, e as pessoas querem aparentar, na maioria dos casos, em termos gerais, que elas sabem, que elas são engajadas politicamente, elas acabam caindo nessa armadilha. Quando elas vão conversar, elas estão muito mais preocupadas em parecer que sabem, em querer convencer o outro, do que de fato de se aprofundar sobre o assunto, refletir, estar aberto a um novo ponto de vista, aceitar as falhas e as críticas do candidato que você escolheu para apoiar. Está interessado em, de fato, ampliar o seu conhecimento sobre aquilo. Como eu quero apenas intuitivamente mostrar que eu estou certo, eu acabo caindo nessa questão do pensamento confirmatório. Em vez de crescer, em vez de a conversa trazer conhecimento para ambas as partes, ela só gera desgaste, só gera atrito. Então a gente pode perceber que, gostaria até que vocês deixassem aí nos comentários, se as conversas que vocês participam, se as conversas que vocês já ouviram, se elas estão muito mais focadas nesse pensamento confirmatório, ou se elas estão mais no pensamento exploratório. Gostaria que vocês comentassem também, se nós soubéssemos que a gente ia ter que fundamentar para uma pessoa que conhece, para um cientista político, por exemplo, por que a gente escolheu determinada ideologia, por que a gente escolhe determinado candidato para apoiar, se a gente seria ou não seria muito mais crítico na hora de escolher, se a gente não estaria muito mais preocupado com as evidências, se a gente não estaria preocupado em se aprofundar mais, a ter mais cuidado, a refletir melhor. Então eu acredito que a gente tem que mudar essa realidade, a gente tem que se conscientizar de que as minhas escolhas elas afetam a sociedade como um todo. E o primeiro passo é esse, entendendo o nosso senso de responsabilidade. A gente não pode, em 2022, enxergar a política de uma maneira muito preguiçosa, muito intuitiva, de uma forma muito passional. O Brasil está atrasado em relação à maioria dos outros países e parece que não consegue evoluir nesse sentido. E uma das razões é essa, né? Bom, pessoal, espero que vocês reflitam, espero que tenha ajudado. O próximo vídeo eu vou continuar falando sobre por que a gente toma decisões intuitivas sobre política de uma forma tão rápida, porque que, principalmente aqui a nossa realidade, né, no Brasil, a gente vê política de uma forma muito passional. Eu vou trazer o conceito de ver que versus ver por quê, um professor de ciências políticas de Chicago, Howard Margolis. Então continue acompanhando, que a gente vai continuar falando sobre como pensar em eleições de uma maneira diferente. Se vocês gostaram, então curtam o vídeo, comentem, compartilhem para a gente multiplicar esse conhecimento e essas informações. E gostaria de encerrar com uma frase: o conhecimento é a nossa maior ferramenta de transformação. Até a próxima, pessoal.